Programa de Massificação da Prática Esportiva, o PROMP, uma lei do deputado Paulo Ramos e as perspectivas de medalhas do Brasil para as Olimpíadas de 2016 aqui no Rio são o tema do Alerj Debate de hoje. Participam aqui comigo no estúdio José Fernandes Filho, ele é doutorado em Educação Física na Rússia e é professor da UFRJ. Ao lado dele, o autor da lei que cria o PROMP, deputado Paulo Ramos. Agradeço os dois pela participação aqui no estúdio. Vou começar com o José Fernandes, nosso convidado. José, é possível sonhar com um grande número de medalhas para o Brasil nas Olimpíadas, na Olimpíada de 2016? Nós tivemos 17 medalhas agora em Londres. É possível aumentar esse número e, se for possível, o que é preciso para isso? Existe, primeiro, um prazer estar com vocês, obrigado pelo convite, obrigado deputado, obrigado Felipe. É importante estar aqui para nós discutirmos, né, o problema de medalhas. Discutir medalhas, né, a teoria é muito complicada. Você tem que olhar para trás, para a gente verificar o que pode acontecer lá na frente. Então, por ser um pesquisador, nós vivemos, né, de estatísticas que aconteceram. Então, eu não posso dizer quantas o Brasil vai ter, né, quantas isso vai acontecer, mas eu posso tecer alguns comentários do que aconteceu com os outros países que sediaram as Olimpíadas. Vou citar o caso da Inglaterra, por exemplo. O caso da Inglaterra, por exemplo, ela teve, a Inglaterra, quando em Atlanta, em 1996, né, ela foi 20º e teve 15 medalhas. Né? Aí depois, em 2000, em Sydney, ela foi a 9ª colocada com 28 medalhas. Certo. Depois foi Atenas, ela foi a 9ª com 30 medalhas. Né? Em Pequim, ela foi a 4ª já. Ela já estava no top 10 desde 2000. Né? Então, em Pequim, em 2008, ela foi a 4ª com 47 medalhas. Já em 2004 já sabia que seria a sede em 2012. Sabia, já tinha ganho as eleições, já sabia que seria em 2012. Né? Sim. Então ela veio numa constante progressão. E em Londres, cidade sede, 2012, ela foi a 3ª com 65 medalhas. Houve um programa de longo prazo. Houve um programa. Um programa foi feito um projeto, foi feito um programa. Esse programa aconteceu nas datas corretas, da forma certa. Que programa foi esse? Isso é importante a gente discutir depois, que tipo de programa. Porque nós temos a Austrália também, certo, que seria um outro exemplo que a gente poderia passar. A Austrália, por exemplo, em 96 em Atlanta, ela foi o 5º colocado. Né? E em Sydney, já, ela foi a 4ª. Ela foi a 4ª em Sydney. Né? Em 2004, né, depois que passou a Olimpíada dela, olha Atenas. só, Atenas, ela continuou em 4º. Veja que o programa resultou. Se manteve. Se manteve, né? Aí Pequim, ela foi 5º. Então, ela se manteve dentro do patamar no top 10. E em Londres, né, ela foi 10ª. Então, ela continuou no top 10. Né? Ela começou... Né, e se manteve no top 10. Então eu acho que isso é importante para nós discutirmos hoje, né, o programa de medalhas futuras. Eu não posso dizer, né, quantas medalhas vão acontecer. Se essas 17 vão se transformar em 20, 34, a gente não sabe. Mas a gente queria saber se esse programa já está sendo realizado. Porque pelo que mostrou, nessa Olimpíada, me parece que ainda não teve efeito o programa. Deputado, ao que o senhor atribui, então, está havendo uma falta de política de massificação da prática esportiva no Brasil? Quando você fez a pergunta ao professor José Fernandes, você perguntou se era possível sonhar um Brasil no ranking, né, das medalhas. E eu, que sou lá de Realengo, sou da Zona Oeste do Rio, me lembrei de um samba enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel, que começa assim: sonhar não custa nada. 1991, Mocidade Campeã. Não se paga para sonhar. Então sonhar é possível, mas é preciso ter um pé na realidade. Quer dizer, como é que nós vamos então, em sonhando, caminhar para a concretização desse sonho? Se não há, porque não há, professor. No Brasil, não há a cultura da prática esportiva. Governos sucessivos não manifestam interesse. Aliás, nós temos a educação, a cultura. O Brasil, com 200 milhões de habitantes, caminha para sediar as Olimpíadas e fazer o povo sofrer mais ainda. Porque se não houver de emergência
um programa, uma política pública, obviamente com a participação de pessoas que possam fazer essa formulação. Quando nós olhamos aqueles que conduzem os nossos órgãos, nós vemos que às vezes são pessoas que não acumularam nenhum conhecimento, nenhuma experiência e que ficam ali conduzindo. Então, nós estamos, né, vendo aí a bandeira, né, olímpica sendo levada aqui e ali, mas exatamente como nós vamos incorporar crianças, adolescentes e jovens e pessoas de todas as idades na prática esportiva, porque a partir da massificação, obviamente, vão surgir os talentos. Professor, eu brinco e digo o seguinte: se levar um dardo em qualquer subúrbio, a garotada vai pensar que é arma de índio. Porque nem os mais os menos custosos esportes, não há prática. Essa massificação esportiva, José Fernandes, você acredita no fortalecimento dos clubes? Olha, antes de eu falar sobre o fortalecimento dos clubes, que é um tema muito importante, sim, eu posso dizer uma frase que eu li no Jornal do Brasil, claro, do Jacques Rouget, presidente do Comitê Olímpico Internacional, né? A frase dele é perfeita para a gente. O desempenho do time da casa é fundamental para o sucesso dos jogos. Claro. Então isso é importantíssimo. Se a casa não tem time? Para nós brasileiros, né? Estou falando do time do Brasil. Claro. Do Brasil. É porque mobiliza a torcida, mobiliza a população, tudo. mobiliza tudo. Nós vamos ver e vamos assistir espetáculos maravilhosos. Mas gostaríamos de ver as nossas finais. O nosso time fazendo o bronze, a prata, o ouro. Isso mobiliza, né? Então, mas é uma frase, não é frase, é de Jacques Rouget, presidente. Sobre o clube, eu sou de uma geração do voleibol, de início do voleibol famoso, 1980, né, dentro do Maracanãzinho, do jogo de voleibol que teve dentro do Maracanã, Brasil e Rússia. Eu tinha até um jogador que jogava no meu clube que foi convocado para aquela época, eu era treinador de voleibol naquela época. Então, para você ter uma ideia, chamava Silvio Botassini, ele foi convocado pelo Brunora e disputou aquele jogo que o Brasil ganhou de 3-2, que choveu, teve que trocar a pista, isso dentro do Maracanã, Rio de Janeiro. Então, o Mundialito de 1980. Se você prestar muita atenção, naquela época, os clubes eram atuantes na formação de jogadores. Naquela época, o clube, né, e até hoje, só que houve um problema nesse meio. O clube ele pagava a federação para disputar os torneios das federações. Então, dentro desse processo, o clube ele era um formador de jogador. Por que o clube era um formador de jogador? Porque ele não visava só o talento, o clube. O clube não visava, porque talento... E aí, fazer o que com ele? Existe. Onde está a infraestrutura para como lapidar esse talento? Onde estão aquelas pessoas que cercam o talento para poder dar condição para ele? Né? Eu não quero ver se você é talento. Eu quero te ensinar o que é que você vai fazer com ele. Isso é frase do Dr. Manuel Gomes Tubino, que faleceu, professor de educação física, nosso grande ícone da educação física. Então, o clube ele tinha um papel fundamental nesse processo. Porque ele preparava o treinador, ele preparava o preparador, e que era cursos de capacitação, né? O clube jogava muito, então o clube tinha um papel fundamental nisso. E agora vem a minha pergunta, né? O que aconteceram com os clubes formadores de atletas? Por que o número se reduziu tanto? Tá certo, deputado. Não, eu tenho me dedicado a isso. Obviamente, sem muito sucesso. Porque é muito difícil, não é, conseguir implementar uma política pública. Nós olhamos as escolas e para sofrimento dos professores de educação física. Nos ambientes escolares não há uma infraestrutura para a prática esportiva. Não há nas escolas públicas e também não há nas escolas particulares. A educação física às vezes é considerada um incômodo na grade curricular. Imaginar que os professores de educação física reivindicam que na grade curricular
haja um mínimo de 3 horas semanais para a educação física. Pô. E os clubes distribuídos nas diversas áreas do Estado, às vezes, ou rotineiramente, os clubes próximos a escolas. Os clubes com capacidade instalada degradada. Então, essa lei, olha que essa lei, professor, ela é de 2007. Mas eu já vinha tentando sensibilizar governantes há muito tempo. Para quê? Recupera e amplia a capacidade instalada dos clubes. E faz uma parceria com as escolas. Pô. As escolas que não têm equipamento esportivo. E, simultaneamente, incorpora a participação da comunidade, de pessoas de todas as idades. Inclusive, reunindo os esportes olímpicos. Nós vamos, nessa região, vamos ver até vocações que vão surgindo. E quantas pistas de atletismo nós temos da central do Brasil a Santa Cruz? Quantas? Quantas pistas de atletismo nós temos em toda a Baixada Fluminense? Não tem, pô. Então, não existe a prática. E quando surge um milagre de aparecer um talento, esse talento ainda enfrenta uma via crucis. Pô. Agora, por exemplo, qual foi a resposta? Primeiro, professor, eu fico às vezes um pouco constrangido quando eu vejo que só são recebidos pelas autoridades os medalhistas. Como se houvesse um fim exclusivo na medalha. E aqueles que foram lá e não conquistaram medalhas? Eles não merecem nenhuma atenção? Eles não merecem ser recebidos? Eles não contribuíram? Eles contribuíram para os altos índices, porque é a competição que determina isto, mas não tem medalha, está na lata do lixo. Ok, vamos então para o intervalo. Eu volto daqui a pouquinho falando um pouco mais sobre as perspectivas de medalha para o Brasil em 2016 e sobre o programa de massificação da prática esportiva. Eu volto já. De volta com a Leste Debate, hoje falando sobre as políticas públicas na área do esporte. O governo federal, em tese, ele tem uma série de incentivos concedidos aos atletas, como a Lei PIVA, a Lei de Incentivo ao Esporte, o Bolsa Atleta. São leis até que já estão em vigor há um certo tempo. No entanto, como a gente tem discutido aqui no Leste Debate de hoje, já discutimos no bloco anterior, isso não está se convertendo nem em medalhas e nem a massificação da prática esportiva. Por quê, professor José Fernandes? O primeiro ponto que eu vi, além disso, tem a Bolsa Técnica, o Plano Medalha, né, melhoria da infraestrutura, que isso que é importante. As pessoas que cercam esse atleta. Mas eu vejo o seguinte, começou a importação de técnicos estrangeiros. Né? Uns acham certo, outros acham errado. Então, por exemplo, o Rubem Magno, do basquete. Veja só o que aconteceu com o Brasil, esse resgate que aconteceu no Brasil. O Brasil não participou de uma Olimpíada? Quantos anos? Desde 96. Desde 96. Né? O handebol feminino, o Morteu Subac, o dinamarquês. Né? Veja que maravilha o handebol feminino fez. Ele parou numa grande equipe, que ficou em quarto apenas para pegar o primeiro. Veja só, ainda existe isso na Olimpíada. A Fabiana Moura, o técnico dela é o Vitaly Petrov, que é o ex do Bubika. Então, se nós formos pensar que existem planos que estão dando certo. Né? Outra coisa, o Programa de Solidariedade Olímpica Internacional. Tá? O que significa isso? É capacitação do treinador, gestão esportiva, tá? É trabalho para o atleta, é intercâmbios. Isso precisa acontecer, porque as confederações hoje, existem confederações que estão muito bem estruturadas, mas outras, deputado, caso do vôlei, por exemplo, que não tem nada, não existe nada. Para você ter uma ideia, o voleibol é o segundo maior orçamento. O primeiro é o futebol. E o que vem depois de medalhas, quem foi? O boxe. Qual o orçamento do boxe? Não sabemos. Não sabemos. O lutador tem que... 3 meses antes é que ele tem patrocínio, começa a comer carne, beber leite. É o que eles declaram. Então, esse ponto, a gente precisa entender bem a aplicabilidade dos projetos. Essa aplicabilidade.
Por exemplo, nós temos dentro da UFRJ uma estrutura para a parte não de detecção de atletas, que é uma palavra ainda aqui, uma orientação e seleção esportiva lá dentro. Nós temos laboratórios para teste, para medidas, para avaliações, temos laboratório genético para fazer o ACTN3, o ECA, esses testes genéticos, a própria dermatografia. Nós temos lá dentro isso montado, estruturado para fazer os testes. Então, a universidade ela tem que participar desse processo. Isso é fundamental. Então, o importante é a aplicabilidade desses projetos. É isso que nós estamos querendo ver, fazendo essa massificação cultural esportiva, conforme dizia o Zolin, um dos maiores cientistas russos, em 1952, quando a Olimpíada foi em 1950, para a primeira Olimpíada dela, a União Soviética, foi e não teve uma boa representatividade. O Zolin foi o responsável de levantar a antiga União Soviética para poder fazer o que está fazendo hoje. Eu queria até que depois você comentasse um pouquinho da sua experiência na Rússia, uma potência olímpica, sem dúvida. Mas perguntar ao deputado, passada a Guerra Fria, ainda, mesmo com o fim da Guerra Fria, a gente observa que muitos países do antigo bloco socialista, né, Rússia, Cazaquistão, enfim, outros países, ainda mantêm um ótimo desempenho nos Jogos Olímpicos. A que isso atribui esse sucesso que se mantém? O professor falou em 1952. Obviamente que a União Soviética reunia todos esses países. O professor Zé Fernandes falou, somadas as medalhas dos países que compunham a antiga União Soviética, seguramente estaria em primeiro lugar. Demonstrando claramente que o programa que começou a ser desenvolvido não foi desenvolvido só para a atual Rússia. Todos os países que compunham a União Soviética estavam incorporados àquele projeto, àquela política pública. E é uma política pública, na sua opinião, eficaz por quê, deputado? Não, na verdade, eu defendo sempre. Primeiro, o professor José Fernandes, ele é um especialista, ele é um estudioso. Eu, na verdade, não sou. Eu sou um torcedor, mas um torcedor que, no exercício do mandato, tenta incorporar uma compreensão a respeito do significado da prática esportiva. Quer dizer, a infraestrutura, a mobilização para a prática, a organização das competições. E aí, tudo isto precisa o quê? Dos profissionais, formados técnicos, etc. Então, mas aqui não tem. Isto não tem. Quais são, fala no boxe. Eu me surpreendi quando eu vi, não sei te dizer, eu não tenho patrocínio. Agora que eu vou 6 meses, 3 meses antes da Olimpíada, vem um patrocínio e o sujeito diz claramente, agora posso me alimentar melhor. Agora eu vou beber leite, vou comer carne regularmente. Porque, na verdade, quando a gente fala na questão da prática esportiva, nas competições, nós estamos falando num projeto de nação, pô. Algo que incorpora o esporte como ligado à saúde, ligado à convivência social, à educação. À educação, à compreensão do cumprimento das regras. Na verdade, é através da prática esportiva que tem também a compreensão democrática. Zé Fernandes, qual o segredo dos russos? Olha, não existe segredo nos russos. Apenas é uma estratégia que eles têm de capacitação. Eu estou vendo que no Brasil a Confederação de Canoagem ela já está com o segredo russo, porque ela já está capacitando os seus treinadores, já está fazendo curso. Esse programa de solidariedade olímpica está fazendo isso. O voleibol já faz isso. Né? O badminton já começou a estrutura. Então, você capacitando os seus treinadores, as pessoas que cercam os atletas, eu penso que essa é uma das estratégias. O segredo russo é determinação, é treinamento, são estratégias, são métodos, são projetos. Por exemplo, um método de orientação e seleção desportiva é chamado de Atbor, não de descobrir talentos lá, porque talento é uma palavra muito complicada. Então, orientação e seleção desportiva. Você orienta a criança e depois seleciona. Por exemplo, de 190 milhões de pessoas, né, são avaliados 20 milhões de crianças. Desses 20 milhões, são separadas 1 milhão de crianças. Só que elas não vão para modalidade nenhuma, são separadas crianças coordenadas. Eles não buscam o talento, eles buscam as crianças coordenadas. Que daí que sai o processo inicial. Qual projeto de descoberta de talentos que existe no Brasil, chamado Talentos, que tem dentro da bateria de testes a coordenação motora como teste? Então, esse é o processo que a gente está discutindo. Vamos usar as universidades
Vamos usar as pessoas, vamos dar aplicabilidade, vamos fazer a massificação cultural esportiva. E aí nós vamos discutir em 1920 como é que nós vamos participar dessa Olimpíada. Quantas medalhas nós vamos trazer? Eu não posso perder a oportunidade, professor, de repetir aqui a frase do Santiago Dantas na reabertura da Escola Nacional de Educação Física, que ele diz assim, porque dá o significado da prática esportiva dentro de um projeto de país. Ele diz assim, saber perder, ser o primeiro a denunciar a própria falta, renunciar a uma vitória obtida sem o rigor das normas do jogo, admirar o adversário, ser seu amigo fora das competições, ver no antagonismo ainda uma forma de colaboração. São sentimentos e atitudes oriundos da prática esportiva que, quando se comunicam às competições da vida, dão ao homem a tranquilidade e a elegância da civilização. Salve Santiago Dantas. Algumas modalidades, algumas confederações até já admitiram, o COB também já admitiu, que sofrem influência política, vamos dizer assim, na sua conjuntura. Até que ponto isso também pode atrapalhar no rendimento dos atletas? Eu acho o seguinte, falar que tem muitos problemas, tem muitos empecilhos, isso pode não ser uma desculpa. Quando não se acha que não vai conseguir, sabe? O fracasso, ele acontece. A gente não tem que pensar nesses problemas. A gente tem que pensar no sucesso. Tem que pensar em como fazer. Se o problema político está acontecendo, o presidente tem que resolver o problema. O presidente do Comitê Olímpico, o presidente da Confederação, ele tem que resolver o problema. Porque a gente não pode ficar com desculpa nessa hora, nesse momento. O fracasso vai vir se acontecer isso. Nós temos que pensar no sucesso, nas potencialidades. Esse é o ponto que a gente tem que pensar. Só vou dizer uma coisa para você. Sabe quantas medalhas são disputadas no atletismo nas Olimpíadas? A grande parte. 133. Sabe quantas nós conseguimos? Nenhuma, infelizmente. Na natação, sabe quantas medalhas são disputadas? 96. Nós conseguimos 2. Então, nós temos que pensar no sucesso. Claro. No sucesso. No voleibol, né? Nessa estratégia aí da imprensa, eles falam que é uma só. Para mim foram 12 medalhas. Claro. Dos 200 e poucos atletas que foram, nós trouxemos 57 atletas medalhados. Olha que maravilha. Pode ser mais, não pode? Mas nossos planos, nossos projetos, eles têm que estar na rua. É porque o esporte coletivo converte uma medalha, o esporte individual e como Essa é caso uma outra atletismo, discussão. é Então, uma outra discussão. É que, na verdade, nós estamos diante do fracasso. Pô. Nós temos que pensar do sucesso que nós somos fracassados. Pô. E eu sempre elogio o esforço dos atletas. Aqueles que ainda... Agora, o que lamentavelmente ainda existe é a prática esportiva como salvação da vida, pô. Como um meio de ganhar dinheiro, de sobreviver. O futebol está aí. Nós vemos milhares e milhares e milhares de adolescentes e crianças que, na verdade, estão distantes dos estudos, imaginando que a salvação vem através da profissionalização como jogador de futebol. E é uma porta muito estreita. Pô. A prática esportiva não pode ser encarada como um caminho para uma formação profissional exclusiva, se não conjugada com a educação, com outras capacitações. Pô. É a saúde, é até a felicidade. Pô. Como inclusão, né? Como forma de inclusão. Claro. No caso do futebol, é uma peneira muito grande, é uma ilusão até se pensar que todo jogador profissional ganha, como o Neymar, como outros jogadores, é uma porção ínfima, né, de toda essa realidade no futebol. Né? No futebol feminino, por exemplo, nem medalhas tivemos esse ano, não há uma organização. Olha aqui, o futebol feminino, até o handebol também, mas o futebol feminino está aí clamando. Pô. Qual é o prestígio que tem o futebol feminino no Brasil? Quantos campeonatos tem? Como é que isso está organizado nos estados? Então, é a falência total, pô. Porque a prática esportiva está relegada a um plano de completa inferioridade. Quer dizer, falta a compreensão relativa ao significado da prática esportiva. Diga. Só detalhando, né, quando a gente fala da aplicabilidade, né, a ciência dos esportes, né, e os métodos científicos, eles têm que estar presentes junto com o alto rendimento. E se ele estiver presente, você pode ter certeza que nós vamos ter resultados. Veja o pentatlo. Agora, com ela, que foi medalha. Ela mesmo diz na entrevista dela que foi
um dos instrumentos que ajudaram a conseguir ter esse resultado foi a presença de cientistas, bioquímicos, né, preparadores físicos. Um deles é o doutor Lechec, de Minas Gerais, colega nosso, doutor em educação física, né, uma pessoa que desenvolve projetos. Então nós temos hoje pessoas dentro das universidades, e é um acadêmico, nós temos pessoas dentro da universidade que podem ajudar. Então a ciência do esporte ela pode ajudar muitos atletas. Nós podemos, deputado, medalhar muitos atletas, muitos. É só o que é necessário? A gente trabalhar em conjunto com alto rendimento. Eu também analiso a questão dentro da nossa realidade social. Que a realidade social no Brasil é trágica. Quando eu trato da questão a partir dos clubes, da massificação da prática esportiva, é para tornar a prática esportiva acessível. A criança de subúrbio vai ao clube a pé, vai de bicicleta, retorna, se alimenta em casa. Então, não oferecem a possibilidade. Então, eu imagino que agora, com a perspectiva de 2016, possa haver um avanço. Essa lei já foi uma forma... Eu apresentei esse projeto até como uma espécie de denúncia. Venho tentando viabilizar os clubes. Agora, interesse social, para reduzir os impostos, os clubes devendo IPTU, devendo água, devendo luz. Não tem dúvida. O clube não sobrevive. Por quê? E eu falo mais dos subúrbios. Os sócios contribuintes, a população empobreceu, não tem como. Então o poder público tem que desenvolver uma política para viabilizar a prática esportiva através dos clubes, criando essa infraestrutura com a participação, obviamente, de um universo muito grande de profissionais. A começar, e quero dizer aqui, com os professores de educação física. Ok, eu quero agradecer então a participação do deputado Paulo Ramos, a participação do professor Zé Fernandes, agradecer também a sua audiência e lembra você que este debate pode ser assistido também pela internet. Anote o endereço www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.